E aí, galera, tudo massa, tudo jóia? Então, nós estamos aqui gravando essa aula, né, da correção da página 24. A questão número 5, ela traz assim, ó. Você lembra de como calcular a raiz quadrada de um número na calculadora? Bom, observe, por exemplo, a sequência de teclas que devem ser pressionadas para obter a raiz quadrada de 4,2025. E ele traz 4,2025 raiz zero, que vai dar o valor de 2,05. E aí ele pede e fala bem assim, agora com a calculadora determine a medida de cada quadrado cuja área está indicada. Na letra A, 38,44. Eu vou trazer uma calculadora aqui para vocês. Essa calculadora aqui é uma calculadora simples. É a mais simples que tem. Ela só faz somar, multiplicar, dividir e fazer conta de porcentagem, né? Aqui tem a conta de porcentagem. Cadê a raiz quadrada que tem aqui? Não tem. Pode ser que o seu celular esteja nesse cantinho aí, nessa calculadora, e você não consiga fazer a raiz quadrada pela calculadora do seu celular. Aí o que você faz? Você entra em configuração, tá certo? Você vai entrar em configuração e colocar a calculadora científica. Aí vai aparecer o símbolo da raiz, tá bom? Então, nesse caso de vocês aqui, não vai aparecer esse tipo aí. Então, vamos tentar ver se a gente acha uma calculadora que tenha o símbolo de raiz aqui. Eu vou trazer para vocês uma calculadora que tenha o símbolo de raiz. Eu peguei aqui essa calculadora na internet, né? Minha calculadora do celular, não consegui transportar minha calculadora para o celular, mas tem calculadoras comuns e calculadoras científicas, né? As raízes quadradas, geralmente, a gente consegue fazer na calculadora científica. Ok, vamos lá para a nossa primeira pergunta, né? Quanto que é 38,44? Essa calculadora aqui, eu primeiro preciso colocar o sinal de raiz, tá? Algumas calculadoras não é do jeito que o livro traz. Então, eu quero chamar a atenção para vocês disso aí. Então, primeiro eu coloco o sinal de raiz, depois eu digito 38,44, 38,44. E a resposta dá 6,2. Viram como é que a gente faz aqui nessa calculadora? Então, eu estou mostrando outras situações que pode aparecer aí no caso de vocês. Então, vamos aqui responder a questão número 1. 38,44 metros quadrados. Qual é o tamanho de cada lado desse quadrado? Então, aqui, pela calculadora, pelo que a gente encontrou, a resposta é 6,2 metros. Tá? Não é quadrados. Então, a nossa resposta aqui, pelo que a gente encontrou, é 6,2 metros. Só o M, tá? Porque aqui, ó, aqui é 6,2, aqui é 6,2, 6,2 vezes 6,2 dá 38,4. M vezes M, a gente escreve metro quadrado, tá certo? Agora vamos fazer esse aqui, ó, 15,21. Então, de novo, vamos pegar a calculadora. Deixa eu apagar aqui o número que eu tinha colocado antes. E aí a gente vai fazer o seguinte, ó, qual é a raiz quadrada de 15,21? No livro diz que é para a gente bater 15,21 e depois a raiz. Na minha calculadora aqui não funciona assim, ó. Primeiro eu boto o sinal de raiz, tá? Primeiro eu boto o sinal de raiz, depois eu coloco 15,21. Quando eu boto vírgula 21 é o sinal de ponto, tá certo? Aqui, ó. E aí eu aperto quanto que é, que dá 3,9. Então, volto aqui, vou responder essa questão aqui, e a resposta dela é de 3,9 metros. Por que 3,9 metros? Porque 3,9 vezes 3,9 dá 15,21. Correto? Se você pegar 3,9 vezes 3,9, dá 15,21. Agora vamos fazer essa aqui. 16,8921 metros quadrados. Então, qual é o número que multiplicado por ele mesmo dá 16,89? É isso que eu quero fazer. Ó. A área desse quadrado. Esse número vezes esse número deu esse. Quem é esse número? Então, a gente volta para a calculadora
Vou apagar o número que eu fiz e vou escrever aqui. Raiz quadrada de 16,829, perdão, 8921. 16,8921 metros quadrados. Qual é a raiz quadrada disso? 4,11. Então, a resposta é 4,11 vezes 4,11 dá 16,8921. Então, aqui eu volto aqui. Qual é a resposta que eu vou colocar? A resposta que eu vou colocar aqui é 4,11. 4,11 metros. Tá? Então, essa é a nossa resposta aqui. E, por fim, ele aparece essa conta aqui, 29,8.116 metros quadrados. 29,8.116. Quem é o M que eu devo colocar aqui? Ou seja, quem é o X que eu devo colocar aqui para multiplicar ele por ele, dar esse número? Vamos voltar para a nossa calculadora. Vou apagar o que eu tinha aqui e vou colocar. Quem é a raiz quadrada de 29,8116, 5,46. Ou seja, 5,46 vezes 5,46 é igual a 29,8116. 8.116. Alguma dúvida, galera? Então, a resposta aqui que eu vou colocar na letra D, né, é 5,46. 5,46 metros. Alguma dúvida? Alguma dúvida? Não, né? Bom, então deixa eu apagar meu quadradozinho aqui. Que não, professor, não. Tranquilo, então, né? Então, agora vamos fazer a questão da página, a questão ainda da página 24, questão número 6. Questão número 6, tá? Vamos lá fazer a questão número 6. Então, deixa eu apagar aqui. Vou apagar essas aqui também, que a gente já fez. E agora eu vou fazer a questão número 6. A número 6, ele diz o seguinte: calcule a raiz quadrada de 0,16. Como é que nós vamos fazer assim? Olha, nós vamos fazer o seguinte. Tem quantas casas após a vírgula? 2. Então, nós vamos escrever assim, ó. Raiz quadrada de 16 dividido pela raiz quadrada de 100. Por que eu botei 100, professor? Porque aqui tem 2 casas após a vírgula. Isso vai dar quanto, professor? Isso aqui vai dar o seguinte. A raiz quadrada de 16... Opa, não era isso que eu queria fazer. A raiz quadrada de 16 é 4. A raiz quadrada de 100 é 10. Então, a resposta é 4 décimos. Se você quiser melhorar, você pode escrever assim, ó, 0,4. Então, observe que aqui eu estou utilizando uma técnica para a gente fazer as coisas de cabeça. Nesse instante, eu utilizei a calculadora. Agora, para entender como é que a gente pode fazer algumas contas rápidas, por exemplo, 0,16, eu posso usar essa estratégia, tá? Alguns colegas fizeram direto aqui, colocaram a resposta direto. Tem que fazer esse processo, tá certo? Então, corrige aí, por favor, que tem que fazer esse processo. Vamos lá para mais um, agora a letra B. A letra B diz o seguinte: quanto que é a raiz quadrada de 0,81? Vou fazer do mesmo jeito, ó. Vou escrever em forma de fração, vou colocar aqui 81 inteiro, 2 casas após a vírgula. Se tem 2 casas após a vírgula, então vou botar a raiz quadrada de 100. 81 dividido por 100 dá 0,81, ou seja, a raiz quadrada de 81 dividido pela raiz quadrada de 100 dá raiz quadrada de 0,81. Isso aqui vai ser o mesmo que é a raiz quadrada de 81? 9, porque 9 vezes 9 é 81. É a raiz quadrada de 100? 10, porque 10 vezes 10 dá 100.
9 dividido por 10 dá 0,9. Então, aqui é a resposta da letra B. Você vai ter que fazer desse jeito, tá? Qualquer coisa, se estiver muito rápido, tira um print da tela para que você possa fazer depois. Letra C. A letra C vem. Qual é a raiz de 1,44? Duas casas após a vírgula. Então, aqui eu vou botar assim, ó. A raiz de 144 dividido pela raiz quadrada de 100. Na aula passada, a gente fez a raiz quadrada de 144. É 12. 12 vezes 12, 144. Não estou fazendo de cabeça aqui não, viu, gente? É porque senão daqui a pouco vocês falam, esse professor é um gênio. Não é. Na aula passada a gente já fez isso. Então aqui vai ficar assim, ó. Raiz quadrada de 144 é 12, raiz quadrada de 100 é 10. 12 dividido por 10 dá 1,2. Tem que fazer desse jeito, esses passos aqui, tá? Não pode pular a etapa, não. Tá? E por último, a letra D. Por último, a letra D, a gente tem assim, ó. A raiz quadrada de 0,0001. Quantas casas tem após a vírgula? 4, não é isso? Então, vou botar assim, ó. Raiz quadrada de 1 dividido pela raiz quadrada de... Quantas casas tem após a vírgula? 1, 2, 3, 4. Então, aqui de 10.000. Bom, qual é a raiz quadrada de 1? É 1. E qual é a raiz quadrada de 10.000? É 100. 100 vezes 100 dá 10.000. Então, isso aqui é igual a 0,01, duas casas após a vírgula. Então, eu consegui fazer aqui sem usar a calculadora, tá? Consegui fazer essas questões sem utilizar a calculadora. Alguma dúvida? Ficou muito complicado aí a explicação? Tranquilo, Nicolas? Raika, não assistiu a aula passada, mas fez a atividade, Raika? Essa atividade da página 24, valeu? Correção da página 24. Nicolas, eu cortei sua fala. Alguma dúvida? Não. Tranquilo, né? Grazi, agora entendeu? Tranquilo aí, né? Sim, professor. Ok. Bom, eu vou dar um spoiler de como você deve fazer o perímetro da questão número 7, ok? E aí a gente vai passar para a próxima aula, e nessa próxima aula a gente vai fazer algumas raízes aproximadas, né? Eu vou explicar sobre algumas raízes aproximadas. Tudo bem, galerinha? Então, vou interromper a gravação para que os colegas que não puderem estar conosco assistam a aula e essa atividade, essa correção da página 33. Quem não pôde estar conosco, tá, vai ler a página 25 e a página 26. Quem não pôde estar conosco, vai ler a página 25 e a página 26, que é o que a gente vai explicar agora nessa próxima aula. Um abraço.